Você já parou para pensar como um simples alferes da colônia se tornou o maior símbolo de liberdade do Brasil? Tiradentes, herói ou traidor? Um mártir ou uma peça de propaganda? A verdade sobre esse homem é muito mais surpreendente do que você imagina. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida, nos segredos e nas conspirações que cercaram a trajetória de Tiradentes. Prepare-se para descobrir fatos ocultos, reviravoltas inesperadas e entender como sua morte brutal impactou para sempre a nossa história. Fique até o final e reveja tudo o que você pensava saber sobre a Inconfidência Mineira e o verdadeiro legado de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, nasceu em 1746 na região de Pombal, próxima à atual cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Filho de pais pobres, Tiradentes perdeu os pais ainda jovem, o que o forçou a assumir responsabilidades desde cedo. Essa experiência moldou seu caráter resiliente e determinado. Sua infância foi marcada por dificuldades, mas também por uma curiosidade insaciável e um forte senso de justiça que o acompanharam por toda a vida. Sem acesso à educação formal, Tiradentes aprendeu a ler e escrever de forma autodidata. Desde jovem, mostrou-se uma pessoa de múltiplas habilidades, ganhando a vida como tropeiro, transportando mercadorias entre cidades mineiras e também trabalhando como dentista, profissão que lhe rendeu o apelido pelo qual se tornaria famoso. O ofício de dentista era exercido de forma rudimentar, mas foi suficiente para garantir sua sobrevivência e lhe dar um certo prestígio nas comunidades onde atuava. O contato com diferentes pessoas durante suas viagens como tropeiro e dentista lhe proporcionou uma visão mais ampla das injustiças que afligiam o Brasil colônia. Esse trabalho itinerante permitiu que Tiradentes observasse de perto a exploração a que a população estava submetida, especialmente em Minas Gerais, onde a coroa portuguesa impunha pesadas tributações sobre o ouro e outras riquezas extraídas da terra. Buscando melhorar sua posição social e ter uma vida mais estável, Tiradentes ingressou na carreira militar, tornando-se alferes, um posto semelhante ao de tenente, na Cavalaria dos Dragões Reais de Minas Gerais. Buscando melhorar sua posição social e ter uma vida mais estável, Tiradentes ingressou na carreira militar, tornando-se alferes, um posto semelhante ao de tenente, na Cavalaria dos Dragões Reais de Minas Gerais. Sua experiência na tropa o expôs ainda mais às injustiças do sistema colonial. Foi nesse período que ele começou a se interessar profundamente pelas ideias iluministas que ganhavam força na Europa e nas Américas. Tiradentes começou a frequentar círculos de intelectuais e passou a questionar o domínio português sobre o Brasil, sendo influenciado por ideias de liberdade, igualdade e independência. A juventude de Tiradentes, marcada por dificuldades e por uma crescente insatisfação com as condições coloniais, foi essencial para moldar o homem que se tornaria um dos líderes da Inconfidência Mineira. Sua trajetória de superação pessoal, o senso de justiça e a busca por liberdade plantaram as sementes do rebelde que, anos mais tarde, se tornaria o mártir da independência do Brasil. A Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, foi um movimento separatista ocorrido em Minas Gerais no final do século XVIII, especificamente em 1789. Para entender melhor as motivações desse movimento, é importante compreender o contexto político, econômico e social da época no Brasil colônia. No final do século XVIII, Minas Gerais era o coração econômico do Brasil devido à intensa mineração de ouro. Entretanto, a exploração desse recurso natural estava sob rígido controle da coroa portuguesa, que impunha pesadas tributações aos colonos. A principal delas era o quinto, um imposto que exigia que 20% de todo o ouro extraído fosse entregue à coroa. Além disso, a coroa instituía outras formas de arrecadação, como a derrama, que consistia na cobrança compulsória e implacável de impostos atrasados, gerando grande insatisfação entre a população mineira. Essa política tributária rígida era acompanhada de um forte controle militar e de uma burocracia que reprimia qualquer tipo de desvio ou tentativa de ocultar a produção real de ouro. À medida que as jazidas de ouro começaram a se esgotar, o fardo dos impostos tornou-se ainda mais insuportável para os colonos, exacerbando a crise econômica na região. A consequência foi um crescente sentimento de insatisfação e revolta entre os habitantes de Minas Gerais, especialmente entre a elite econômica local, composta por proprietários de terras, mineradores e comerciantes. Esse descontentamento foi alimentado pelas ideias iluministas que chegavam ao Brasil por meio de livros, jornais e relatos de viajantes. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, propagadas pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos, inspiraram muitos dos inconfidentes. Esses ideais iluministas questionavam a legitimidade do absolutismo monárquico e propunham novas formas de organização política baseadas na soberania popular e nos direitos naturais dos indivíduos.
Nesse cenário, um grupo de intelectuais, militares, padres e comerciantes mineiros começou a se reunir secretamente para discutir os problemas da colônia e a possibilidade de uma rebelião contra o domínio português. Entre os membros desse grupo, destacavam-se figuras como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. Esses homens compartilhavam o desejo de libertar Minas Gerais da opressão portuguesa e estabelecer uma república independente inspirada nos ideais iluministas. O plano dos Inconfidentes incluía uma série de ações coordenadas para proclamar a independência de Minas Gerais. Entre as ideias discutidas estavam a criação de uma universidade em Vila Rica, atual Ouro Preto, a fundação de uma manufatura para a produção de bens locais e a elaboração de uma constituição que garantisse liberdades e direitos aos cidadãos. No entanto, o movimento carecia de apoio popular amplo e de uma organização militar efetiva, o que fragilizava seus planos. A coroa portuguesa, por sua vez, estava atenta a qualquer indício de revolta nas colônias, especialmente em regiões economicamente estratégicas como Minas Gerais. Por meio de informantes e espionagem, o governo colonial conseguiu descobrir os planos dos Inconfidentes antes que eles pudessem ser postos em prática. Um dos próprios conspiradores, Joaquim Silvério dos Reis, delatou o movimento às autoridades em troca de benefícios pessoais, como o perdão de suas dívidas com a coroa. A traição de Silvério dos Reis foi o golpe fatal para os planos dos Inconfidentes. A partir de então, a coroa portuguesa agiu rapidamente para prender os envolvidos e sufocar o movimento antes que ele pudesse ganhar qualquer força real. A prisão dos conspiradores marcou o fim prematuro da Inconfidência Mineira, mas a semente da liberdade e da independência já havia sido plantada, inspirando futuros movimentos de emancipação no Brasil. Tiradentes, cujo nome de batismo era Joaquim José da Silva Xavier, desempenhou um papel crucial no movimento da Inconfidência Mineira, uma conspiração que visava libertar o Brasil do domínio português no final do século XVIII. Como alferes do Regimento dos Dragões de Minas Gerais, Tiradentes tinha acesso a uma ampla rede de contatos e informações sobre os abusos e a exploração excessiva da população local pelo governo português, especialmente com relação à cobrança dos altos impostos. Tiradentes era um homem de ideais iluministas e acreditava na necessidade de uma república independente, livre do controle colonial. Inspirado pelas ideias libertárias que circulavam pela Europa e pela América do Norte, ele via na Revolução uma oportunidade de emancipação para o Brasil. Ao contrário de muitos de seus companheiros de conspiração, que pertenciam à elite mineira e estavam motivados principalmente pela insatisfação com a política fiscal da coroa, Tiradentes tinha uma visão mais ampla e inclusiva, sonhando com um Brasil livre e republicano. Seu envolvimento com a Inconfidência Mineira se aprofundou à medida que ele se tornou um dos principais articuladores do movimento. Tiradentes percorreu cidades mineiras como Vila Rica e São João del Rei, difundindo suas ideias e tentando angariar apoio para a causa. Ele era um dos poucos inconfidentes que defendiam abertamente a necessidade de um levante armado, caso fosse necessário, para alcançar a independência. Entre suas ações mais notáveis, Tiradentes propôs uma insurreição no Dia da Derrama, um evento em que as autoridades coloniais portuguesas realizariam a cobrança forçada dos impostos atrasados. A escolha desse dia era estratégica. Aproveitaria o descontentamento popular para mobilizar a população contra o governo colonial. Ele também acreditava que uma nova bandeira republicana deveria ser adotada e chegou a sugerir um desenho inspirado na bandeira dos Estados Unidos, simbolizando a liberdade e a república. Porém, as atividades de Tiradentes e dos demais conspiradores foram denunciadas por Joaquim Silvério dos Reis, um dos participantes do movimento que, em troca do perdão de suas dívidas com a coroa, delatou seus companheiros às autoridades portuguesas. A traição de Silvério dos Reis resultou na prisão dos principais líderes da Inconfidência Mineira, incluindo Tiradentes. Mesmo após sua prisão, Tiradentes continuou a demonstrar coragem e firmeza em suas convicções. Durante os interrogatórios, ele assumiu a responsabilidade pelo movimento, tentando proteger seus companheiros e minimizar as consequências para eles. Sua postura decidida e seu discurso apaixonado durante o julgamento solidificaram sua imagem como o grande mártir do movimento pela liberdade no Brasil. Tiradentes foi assim catapultado ao papel de figura central e símbolo da luta contra a opressão colonial, tornando-se o ícone da Inconfidência Mineira. Após a traição de Joaquim Silvério dos Reis, Tiradentes e seus companheiros de conspiração foram presos e levados a julgamento. A prisão de Tiradentes ocorreu em 10 de maio de 1789, no Rio de Janeiro, onde ele tentava buscar apoio para a causa da independência.
Diferentemente de muitos de seus colegas que conseguiram escapar ou suavizar sua participação nos eventos, Tiradentes assumiu plenamente sua responsabilidade no movimento, demonstrando uma coragem que o destacaria na história do Brasil. O julgamento da Inconfidência Mineira foi conduzido pelas autoridades portuguesas com o claro objetivo de desencorajar futuras rebeliões contra o domínio colonial. Durante o processo, os conspiradores foram interrogados e forçados a confessar seus envolvimentos sob pressão. Tiradentes, no entanto, manteve sua postura firme, não hesitando em admitir suas ideias e sua liderança na conspiração. Ele acreditava que uma nova era de liberdade e igualdade poderia surgir no Brasil, caso o país se libertasse do jugo colonial. A corte, formada por representantes da coroa portuguesa, buscava um exemplo para mostrar aos demais que o questionamento da autoridade real não seria tolerado. Em suas declarações, Tiradentes enfatizou que agiu motivado por um profundo senso de justiça e pelo desejo de ver um Brasil livre. No entanto, sua postura combativa e sua liderança no movimento o tornaram o alvo principal das represálias portuguesas. No dia 18 de abril de 1792, após 3 anos de um longo e exaustivo julgamento, Tiradentes foi condenado à morte por enforcamento, enquanto a maioria de seus companheiros recebeu sentenças mais brandas, como o degredo para a África ou penas de prisão. A sentença de Tiradentes foi recebida com um misto de resignação e desafio. Ele se tornou o bode expiatório perfeito para a repressão da coroa, um exemplo a ser usado para desestimular futuros movimentos de insurreição. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi conduzido pelas ruas do Rio de Janeiro, vestido com um camisolão branco, símbolo dos condenados à morte. Sua execução pública foi cuidadosamente orquestrada pelas autoridades para causar o máximo impacto, dissuadindo qualquer tentativa futura de rebelião. No entanto, em vez de apagar a chama da insurreição, a morte de Tiradentes acabou por imortalizá-lo como mártir da liberdade e da justiça, um símbolo da resistência contra a opressão colonial. Após o enforcamento, seu corpo foi esquartejado e exibido em diferentes pontos de Minas Gerais, como um aviso sombrio aos que ousassem se rebelar contra o domínio português. Apesar da brutalidade de sua morte, a imagem de Tiradentes como o herói da Inconfidência Mineira e precursor da luta pela independência do Brasil foi selada para a posteridade, influenciando gerações futuras na busca pela liberdade e pela construção de um país soberano. A execução de Tiradentes em 21 de abril de 1792 marcou um momento crucial na história do Brasil colonial, simbolizando tanto a brutalidade da repressão portuguesa quanto a crescente aspiração por liberdade entre os brasileiros. A sentença de morte por enforcamento foi cuidadosamente planejada pelas autoridades da coroa portuguesa para servir de lição a todos aqueles que ousassem desafiar o domínio colonial. O governo queria transformar a execução em um espetáculo público para garantir que o exemplo de Tiradentes ressoasse por todo o Brasil. Na manhã de sua execução, Tiradentes foi levado da prisão para a praça pública no Rio de Janeiro. Vestido com um camisolão branco e uma corda ao redor do pescoço, símbolo da condenação e humilhação, ele caminhou com dignidade em direção ao cadafalso. Durante o trajeto, Tiradentes manteve-se calmo e resignado, atraindo a atenção de todos os presentes. Muitos relatos indicam que ele aceitou seu destino com uma serenidade que impressionou tanto amigos quanto inimigos, reforçando a imagem de um homem que estava disposto a sacrificar sua vida pelos ideais de liberdade e justiça. A execução foi realizada em praça pública, em um evento cuidadosamente coreografado para causar o máximo de impacto. O silêncio da multidão era palpável, enquanto o carrasco ajustava a corda ao redor do pescoço de Tiradentes. Em seus momentos finais, ele fez questão de afirmar sua fé e sua esperança em um futuro livre para o Brasil, demonstrando um espírito inquebrantável que inspiraria gerações futuras. Com a queda da porta do cadafalso, Tiradentes foi enforcado, e sua morte foi acompanhada por um misto de horror e admiração por parte da multidão presente. Após o enforcamento, seu corpo foi submetido a uma punição adicional. Ele foi esquartejado e seus restos mortais expostos em diferentes pontos de Minas Gerais, especialmente em lugares significativos para a Inconfidência Mineira, como um aviso sinistro para aqueles que ainda nutrissem sentimentos de revolta. Sua cabeça foi exibida em Vila Rica, enquanto outras partes do corpo foram enviadas para outros locais da província. Essa prática brutal visava a dissuadir qualquer outra tentativa de insurreição e reafirmar o controle absoluto da coroa portuguesa sobre o Brasil.
No entanto, a execução brutal e o tratamento de seu corpo após a morte não tiveram o efeito pretendido. Em vez de ser lembrado como um criminoso ou traidor, Tiradentes rapidamente se tornou um mártir da causa da independência. Sua imagem foi transformada em símbolo de resistência contra a opressão e sua morte passou a ser vista como um sacrifício em nome da liberdade. Ao longo dos anos, essa percepção cresceu e Tiradentes foi canonizado pela memória popular como um herói nacional, um precursor da luta pela independência do Brasil. A martirização de Tiradentes foi um processo complexo, alimentado por uma combinação de repulsa à brutalidade da coroa e um crescente desejo de liberdade e autossuficiência. Sua morte e as circunstâncias que a cercaram ajudaram a moldar o espírito de resistência que culminaria na independência do Brasil em 1822. A figura de Tiradentes se transformou em um ícone da liberdade, da coragem e da determinação de um povo que, apesar da repressão e do medo, nunca deixou de sonhar com um futuro melhor. O legado de Tiradentes transcende sua vida e morte, marcando profundamente a história e a identidade do Brasil. Como mártir da Inconfidência Mineira, Tiradentes é lembrado como um símbolo da luta pela liberdade e pela independência, valores que se tornaram pilares fundamentais na construção da identidade nacional brasileira. Sua figura inspirou inúmeras gerações de brasileiros a resistirem contra a opressão e a lutar por justiça e autonomia. Após sua morte, Tiradentes foi inicialmente tratado como um traidor pelas autoridades portuguesas. No entanto, com o passar dos anos, especialmente após a independência do Brasil em 1822 e o fim do regime monárquico em 1889, sua imagem passou por uma profunda transformação. Durante a República, ele foi exaltado como herói nacional, representando a bravura e o espírito de resistência dos brasileiros contra a opressão colonial. Esse resgate da imagem de Tiradentes foi parte de um esforço maior para criar heróis nacionais e forjar uma nova identidade republicana para o país. Tiradentes é frequentemente comparado a outros heróis da independência em várias nações do mundo, como George Washington, nos Estados Unidos, e Simão Bolívar, na América do Sul. Ele é visto como uma figura que encarnou o desejo de liberdade e a coragem de lutar contra um poder colonial dominante, mesmo frente a enormes adversidades. Sua dedicação à causa da independência, mesmo sabendo das possíveis consequências de sua participação na Inconfidência Mineira, tornou-se um exemplo de sacrifício em prol de um ideal maior. Seu legado também é celebrado de várias maneiras no Brasil contemporâneo. O Dia de Tiradentes, comemorado em 21 de abril, é um feriado nacional, relembrando o sacrifício de Tiradentes e a importância da luta pela liberdade. Sua imagem, frequentemente representada com barba e cabelos longos, se tornou um ícone, reproduzido em monumentos, estátuas, notas de dinheiro e inúmeras obras de arte por todo o Brasil. Além disso, muitas escolas, ruas e praças levam seu nome, mantendo viva a memória de sua luta e seus ideais. No contexto educacional, Tiradentes é uma figura central nas aulas de história, onde é apresentado não apenas como um mártir, mas também como um precursor do movimento de independência que culminaria décadas depois. Ele simboliza a resistência e a vontade do povo brasileiro de lutar contra a tirania e buscar a autonomia política, social e econômica. Sua história é uma fonte de inspiração e reflexão sobre a importância de defender a liberdade e a justiça. Por fim, o legado de Tiradentes continua a ressoar no Brasil de hoje, em um país que ainda enfrenta desafios relacionados à liberdade, justiça e igualdade. Sua luta pela independência e sua coragem diante da repressão permanecem relevantes, lembrando aos brasileiros do poder da resistência e da importância de continuar lutando por um futuro mais justo e igualitário. Em cada gesto de resistência, em cada demanda por direitos e em cada luta por justiça social, o espírito de Tiradentes vive, ecoando o seu grito pela liberdade. A figura de Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, é envolta em uma complexa dualidade que provoca debates até hoje. Ele é um herói nacional ou um traidor? A resposta a essa pergunta depende em grande parte da perspectiva adotada e do contexto histórico em questão. Durante sua vida, Tiradentes foi considerado um traidor pela coroa portuguesa. Ele foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, um movimento que buscava a independência do Brasil do domínio colonial português. As autoridades portuguesas viam a conspiração como uma ameaça séria à ordem estabelecida e, portanto, tratavam Tiradentes e seus companheiros como criminosos. Sua prisão, julgamento e execução pública foram uma tentativa de suprimir a rebelião e garantir a lealdade dos colonos à coroa. Por outro lado, após sua morte, a percepção de Tiradentes passou por uma profunda transformação. Com o tempo, ele foi resgatado como um herói da luta pela liberdade e pela independência. Sua coragem e sacrifício foram reinterpretados como exemplares de bravura e determinação em prol de um ideal maior.
Durante o processo de construção da identidade nacional brasileira, Tiradentes foi elevado à condição de mártir, um símbolo da resistência contra a opressão e da busca pela autonomia. Este reconhecimento foi reforçado especialmente após a independência do Brasil e a proclamação da República, que buscaram figuras e eventos para consolidar a nova identidade nacional. Essa mudança na visão de Tiradentes reflete uma adaptação das narrativas históricas às novas necessidades e valores da sociedade. Em um contexto onde a independência e a luta contra a opressão se tornaram centrais para a identidade nacional, Tiradentes passou a ser celebrado como um herói, cuja luta simbolizava o desejo do povo brasileiro de se libertar do jugo colonial. Essa reinterpretação não só contribuiu para a formação de um sentimento nacionalista, mas também forneceu um exemplo inspirador de resistência e coragem. Em última análise, Tiradentes é uma figura que transcendeu sua época, representando tanto o desejo de ruptura com o colonialismo quanto os desafios enfrentados pelos que ousam desafiar o poder estabelecido. Sua história continua a ser um tema de debate e reflexão, encapsulando a complexidade das lutas por liberdade e a transformação das narrativas históricas ao longo do tempo. Em suma, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, representa um capítulo fundamental na história do Brasil, refletindo tanto as aspirações quanto as tensões do período colonial. Sua participação na Inconfidência Mineira e seu subsequente sacrifício elevaram-no à condição de mártir e herói nacional, um símbolo de resistência e luta pela liberdade. Apesar da brutalidade de sua execução e das dificuldades enfrentadas, o legado de Tiradentes continua a inspirar e a provocar reflexão sobre o valor da coragem e da determinação em face da opressão. Ao revisitar sua história, é importante reconhecer a complexidade de sua figura, que foi ao mesmo tempo um líder rebelde e um herói nacional. A maneira como é lembrado reflete as transformações políticas e sociais que o Brasil atravessou desde o período colonial até a atualidade. O Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, nos lembra do sacrifício feito em nome de ideais maiores e nos convida a refletir sobre o papel da resistência na construção de uma nação. Obrigado por assistir a este vídeo sobre Tiradentes. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Compartilhe suas opiniões e sugestões sobre temas que gostaria de ver nos próximos vídeos. Até a próxima e que a história continue a nos inspirar e ensinar.